aí, beleza? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a essa videoaula e hoje nós vamos fazer um resumão completo sobre as principais funções do Excel utilizado nas empresas para você que é um usuário iniciante. Então, se você está começando agora nesse universo de Excel, seja muito bem-vindo. Meu nome é Michael e hoje eu vou ser o seu instrutor. Então é o seguinte, quando eu tinha 15 anos, eu fui fazer um processo seletivo numa empresa, eu era apenas um adolescente, e eu fui fazer um processo seletivo para uma vaga de estágio. E, por incrível que pareça, já era, mesmo eu tendo 15 anos, já era pré-requisito que você soubesse Excel para poder conseguir aquela vaga de trabalho. Bom, e de fato que assim, o pouco de conhecimento que eu tinha me possibilitou conseguir aquela oportunidade de trabalho. De lá para cá, eu trabalhei em várias empresas, diferentes segmentos, e eu percebi que não importa se você trabalha com compras, com faturamento, com TI, com estoque, na área financeira, todas as áreas, sem exceção, utilizam o Excel. Então, eu não sei se você sabe, mas o Excel tem 476 funções. Eu já testei muita coisa, muitas ferramentas. Eu já decidi separar 10 funções do Excel para você que está começando agora, para você que é um usuário iniciante, né, e está às vezes meio perdido, não sabe por onde começar, ou de repente acha que Excel é uma coisa complicada, que Excel é uma coisa difícil. Então eu tenho apenas um único pedido para você, que é, assim que terminar esse vídeo, compartilha com todos os seus amigos da faculdade, do trabalho, ou do cursinho, que também gostariam de aprender essas funções, que com certeza vai ajudar bastante no dia a dia deles, ok? Então é o seguinte, pessoal, eu trouxe aqui uma planilha. Essa planilha eu vou disponibilizar ela gratuitamente, logo aqui abaixo do vídeo vai ter um link, então você clica nesse link e você vai ter acesso para poder fazer o download aqui dessa planilha. Então é o seguinte, aqui nós temos uma rede de lojas, ok? Então nós temos aqui 15 lojas e nós temos aqui os resultados de faturamento dentro de um determinado período aqui dessas lojas. E o nosso objetivo aqui vai ser construir um relatório onde nós vamos extrair várias informações relevantes com relação aqui a essa tabelinha, ok? Então é o seguinte, eu quero começar extraindo aqui o faturamento parcial de vendas dentro aqui desse período, considerando, é claro, todas aqui as minhas lojas. Então, para isso, nós vamos utilizar uma das primeiras funções que a gente aprende no Excel, que é a função de soma. Então, assim, toda função utilizada dentro do Excel, sempre você vai começar com o sinal de igual. Desde a função mais simples até a função mais avançada, sempre a gente inicia com o sinal de igual. Então, você vai colocar aqui, igual, soma. E aí pode ser com letra minúscula, pode ser com letra maiúscula, não tem diferença. Bom, aí eu vou abrir parênteses, e aí o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui todos esses valores, ok? Então, ó, aqui onde está os meus resultados de faturamento das lojas, eu vou selecionar todos eles, e o Excel vai me falar que eu selecionei aqui do intervalo da célula C3 até a célula C17. Feito isso, basta você pressionar aqui a tecla Enter, nem é necessário fechar aqui parênteses, porque eu só tenho aqui um único parênteses na abertura. Tá? Então, sempre que isso acontecer, basta eu pressionar aqui a tecla Enter. Então, ele vai me trazer aqui o faturamento de 1.312.750. Então, esse é o faturamento até então aqui das minhas lojas. Bom, agora vamos imaginar que eu quero saber a média de faturamento, né? Considerando que, por exemplo, a loja 1 aqui faturou 97.774, a loja 2 146 mil, ou seja, cada loja faturou um valor diferente. Então, para poder trazer aqui a média, nós vamos colocar a função média. Lembrando que essa função você precisa utilizar aqui o acento na letra E, senão o Excel não vai conseguir trazer essa função para que você possa utilizar. Bom, aí eu vou abrir aqui parênteses e mais uma vez, basta você selecionar aqui todos os valores dentro dessa tabelinha. Vou pressionar a tecla Enter e ele vai me trazer aqui o valor, a média de faturamento por loja, que é de 131.275, ok? Bom, para poder trazer aqui o maior faturamento dessa lista, nós vamos utilizar uma função chamada máximo, ok? Então, igual máximo, lembrando que tem acento aqui no A também, senão o Excel não vai conseguir trazer para você essa função. Vou abrir parênteses, mais uma vez, vou selecionar aqui todos os valores, né, de C3 até C17. Pressionar a tecla Enter e ele vai me falar que o maior faturamento que eu tive aqui dentro desse período foi de 199.359. Para poder trazer aqui o menor faturamento, nós vamos utilizar aqui a função mínimo. Então, olha que interessante, se você observar, todas as funções que nós estamos utilizando, o nome delas é muito intuitivo. Então, soma, máximo, mínimo, média, ok? Bom, selecionei aqui a função mínimo, vou selecionar aqui todos os valores e pressionar a tecla Enter. Então, o menor faturamento que eu tive aqui das minhas lojas foi de 71.682. Bom, agora eu preciso saber qual a quantidade de lojas com receita apurada. Então, se você observar, por exemplo, a loja 3, a loja 5,
E a loja 13, eu ainda não tenho o resultado de faturamento. E tem algumas lojas, como por exemplo a loja 9 e a loja 15, que ainda está em conferência. Então eles já tinham feito o levantamento dos valores, mas no entanto precisou fazer uma nova conferência. Então, o que interessa aqui para a gente é somente a quantidade de lojas com receita apurada, ou seja, que já está fechado. Nesse caso aqui, nós vamos utilizar uma função de contagem, que vai ser a função igual conte num. E aí eu quero passar uma dica para você. Se você observar, eu escrevi aqui conte, e aí eu tenho conte num, conte C, conte valores, tem várias funções que começam com conte. Você pode, tá, para poder facilitar, pegar o seu mouse e posicionar aqui sobre a função que você quer e clicar 2 vezes. Então o que vai acontecer? O Excel já vai completar para você aqui essa função e aí não é necessário você ficar escrevendo. Às vezes tem até algumas funções no Excel que o nome é extenso, não tem a necessidade de você ficar escrevendo tudo manualmente. Mais uma vez eu vou selecionar aqui todos os valores de faturamento. Feito isso, vou pressionar aqui a tecla Enter e ele vai me falar que eu já tenho 10 lojas com receita aqui apurada. Bom, e na sequência eu quero saber a quantidade de lojas com vendas realizadas. Então, nesse caso aqui, o que vai acontecer? Eu vou precisar contabilizar aquelas lojas que também estão em conferência. Então, assim, por mais que eu ainda não tenha o resultado final, eu sei que essas lojas fizeram vendas, né? E nesse caso eu quero fazer aqui a contagem aqui nessa célula. Então, nesse caso, nós não vamos utilizar a função conte-num. Nós iremos utilizar a função conte valores. Ok? Então, conte.valores. Tá? Então, ó, qual que é a diferença da função conte-num para conte-valores? A função conte-num, ela só conta números numa lista. Então, onde tiver número, ele vai fazer para mim a contagem. Enquanto que a função conte-valores, ele vai contar número, texto, data, percentual. Então, desde que aquela célula esteja preenchida, ele vai fazer aqui a contagem. Bom, então eu vou selecionar aqui todos os valores, né, todas as células. Vou pressionar aqui a tecla Enter. E aí ele me falou aqui que eu tenho 12 lojas com vendas realizadas. Então ele contabilizou aqui também a loja 9 e também a loja 15. Bom, e aí por fim, eu quero saber a quantidade de lojas ainda não apuradas, ou seja, que não teve ainda a receita apurada. Nesse caso, nós iremos utilizar a função contar.vazio. Tá? Então essa função, a gente utiliza ela para poder contar todas as células que estão vazias. Bom, vou selecionar aqui todas as células e vou pressionar a tecla Enter. Então ele encontrou aqui 3 lojas, que no caso é a loja 3, a loja 5 e também a loja 13. Ok? Bom, então aqui a gente já tem um relatório, né, completo sobre com vários registros, né, com várias informações relevantes sobre a nossa rede de lojas. E para você poder trazer aqui a data de emissão desse relatório, existe uma função no Excel chamada igual hoje. Aí você vai abrir e fechar parênteses. Então, o que essa função faz? Essa função aqui a gente utiliza ela para ela poder trazer aqui a data atualizada. Então, eu vou pressionar aqui a tecla Enter e ele vai me falar aqui a data de hoje, que no caso é 16/6/2020. O interessante, aí você deve estar pensando, mas eu poderia digitar essa data. Sim, você poderia digitar. Mas se eu abrir esse arquivo daqui uma semana, daqui um mês, daqui 2 anos, sempre ele vai me trazer aqui a data atualizada desse relatório. Então, a finalidade da função hoje é justamente trazer a data vigente do dia, ok? Bom, na sequência, a gente tem aqui uma tabelinha de fabricação própria, onde nós temos aqui uma lista de itens, nós temos aqui o total produzido, nós temos aqui os itens por embalagem, e nós precisamos calcular aqui o total de embalagens e também as sobras. Então, vamos imaginar aqui que do item 1 foi produzido 963 itens e a gente coloca 23 itens por embalagem. Então, eu quero calcular qual que é o total de embalagens que eu consigo montar a partir aqui desses valores que eu tenho. Nesse caso, nós vamos fazer aqui uma divisão. Então, eu vou colocar igual o total de itens produzido dividido pelos itens por embalagem. Tá? Então, total produzido dividido pelos itens por embalagem. Bom, vou pressionar aqui a tecla Enter, vai me trazer o valor de 41,86 e, feito isso, o que eu posso fazer? Eu vou clicar aqui nessa célula, tem um quadradinho aqui embaixo e eu vou fazer a distribuição para os demais itens. Bom, e aí se você observar, aqui deu 41,86, que deu 30, 72,4 e assim sucessivamente. A questão é que, por exemplo, se eu pensar aqui em camisetas, eu não posso mandar para o meu cliente, ou não posso mandar... não posso mandar para o meu cliente 41,8 camisetas por caixa. Então, assim, ou são 41 camisetas,
ou são 42, tá? Eu não posso ter aqui esse valor quebrado. Nesse caso aqui, tudo bem, eu posso mandar 30 camisetas. Agora, eu não posso mandar 72, calças em cada uma das caixas. Então, nesse caso, eu vou te mostrar uma função que você pode utilizar para que ele possa arredondar o valor sempre para o número inteiro, né? Então, sempre ele vai fazer esse arredondamento. Que função que é essa? A função que nós vamos utilizar é a função int. Então, o que você vai fazer? Você vai clicar 2 vezes aqui dentro da célula e na frente aqui do igual, você vai digitar para mim int. Tá? Esse int vem de inteiro, que é a função que vai fazer esse arredondamento. Bom, vou abrir parênteses e vou pressionar aqui a tecla Enter. Então, agora não é mais 41, alguma coisa, né? Ele arredondou para 41. Aí eu vou fazer a distribuição para todas as demais células e ele vai arredondar. Então, é interessante essa função porque ele sempre arredonda para baixo. Claro que dentro do Excel existem outras funções que arredonda para cima, arredonda para o número inteiro, para o próximo número inteiro, arredonda só a parte decimal, mas essa função aqui, para você que está começando, com certeza, ela vai te ajudar bastante aqui com essa parte de arredondamento, ok? Tá, e aí toda vez que a gente arredonda, existe aí uma sobra, tá? Existe aí uma sobra. Então, nesse caso, tá? Nesse caso, a gente vai calcular aí essa sobra, porque essa sobra você pode voltar para estoque, você pode vender mais barato, você pode fazer uma outra ação. Como que eu faço aqui para poder calcular as sobras? Para poder calcular aqui a sobra, nós iremos utilizar uma função chamada mod. Tá? Então, o mod é uma função que ele pega o resto da sobra. Então, se você pegar 5 e dividir por 3, tá? Só dando aí um exemplo, vai sobrar 2, né? Então vai restar 2, e esses 2 é justamente o que a gente está procurando, né? O que nós vamos calcular através da função mod. Então, se você observar, quando a gente utiliza aqui a função mod, ele tem 2 argumentos. Ele pede um número e ele pede aqui um divisor. Então, qual vai ser o número? O número vai ser 963, ponto e vírgula, ele está pedindo aqui na estrutura da função, e o divisor aqui nesse caso vai ser 23. Então, eu vou dar Enter, e ele vai me falar aqui, ele vai me trazer o valor de 20. Então, nesse caso, eu consigo aqui montar um total de 41 embalagens, né, contendo 23 itens, e vai me sobrar 20. Por quê? Porque eu preciso ter 23 itens para poder montar uma caixa, para poder montar uma embalagem completa, né? Então, eu consigo montar aqui um total de 41 embalagens, e me sobra 20 itens, né, desse item aqui, para que eu possa, enfim, tomar uma outra ação com relação a isso. Então, só para a gente poder revisar essas funções que você aprendeu hoje, tem aqui uma outra planilha. Então, a gente utilizou aqui a função de soma, que é utilizado para poder calcular uma lista de valores. Nós utilizamos aqui a função máximo, que serve para poder capturar o maior número em uma lista. Nós utilizamos aqui a função mínimo, que busca o menor valor de uma lista. A média, ele vai trazer a média aritmética. A função continuum, ela faz a contagem, né, por quantidade somente de números que estão em uma lista. Nós utilizamos aqui a conte-valores, que serve para poder contar número, texto, percentual, desde que a célula não esteja vazia, ele vai fazer para você a contagem. Utilizamos aqui a função contar vazio, que vai buscar todas as células que estão vazias dentro de uma seleção, dentro de uma lista. Utilizamos a função hoje para trazer a data atualizada. Utilizamos aqui a função int, que é utilizado para poder arredondar um valor para inteiro. Utilizamos aqui a função mod, que busca aí a sobra. Tá? Então, essas são as 10 funções que, do meu ponto de vista, para você que é um usuário iniciante, para você que está começando agora no Excel, com certeza vai te trazer os melhores resultados. Bom, se você gostou desse vídeo, eu tenho um pedido para te fazer. Se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, e compartilhe esse vídeo com o maior número de pessoas que você puder. Assim você vai dar a oportunidade que outras pessoas também possam estar aprendendo essas funções e com certeza estar evoluindo a sua carreira profissional e tendo resultados incríveis através do Excel. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a nossa próxima aula.